pessoal, começando mais um Cafeináticos, o podcast do Sun Café, o podcast que quer criar essa forma que o café pode proporcionar pra gente. Eu sou o Elvis, sou o diretor da Sun Café. Hoje vai vir a Lu e o Kleber, que eu já vou passar pra eles falarem. Esse aqui é o... Sou Samuel, outro diretor da Sun Café, sócio do Elvis, prazer. E do Gustavo, que não tá aqui hoje. Lu, ladies first. Ladies first, ok. Bom, eu sou a Luciana, esposa do Kleber, sócia do Kleber na KM Alimentos, mãe de 2 meninas, a Laís e a Lívia. Sou administradora de empresas de formação. Atuei em várias empresas de grande porte por muitos anos. E agora, de 2 anos para cá, estou na KM Alimentos, empresa que o maridão inaugurou, 10 anos atrás. Esse ano Parabéns, 10 anos no estamos Brasil. fazendo 10 anos. E aí se apresenta. Bom, eu sou o Kleber, casado com a Luciana, pai da Laís e da Lívia. Estou CEO da KM Alimentos desde 2012, completando 10 anos, como a Lu falou. É uma luta mesmo, 10 anos, né? Empreendedor no Brasil. Passou do prazo do Sebrae lá, né, velho? Das empresas morrer. É isso aí, parabéns, Somos cara. vencedores, né? Isso aí. E continuamos nessa luta, Agora, Pra quem não sabe, é 5 anos, né? O nível de mortalidade é muito alto de empresas, né? Sim. Parabéns, E cara. no primeiro ano, a maioria, né? É no meio que primeiro 80%, né? Eu não lembro Já de no primeiro- detalhe, o dado é bem doido mesmo. É um desafio, Desafio em todos os sentidos aí. Kleber, fala um pouquinho então como que começou a KM, que eu sei que é uma história de rapidez de intermediação, de fazer dinheiro correndo, né? Eu lembro que você me contou um pouquinho, mas fala pra mim como que veio a KM mesmo, a KM Alimentos. Então, a KM começou aí no período conturbado da minha vida, assim, recém-casado, E tinha recém saído de uma empresa na qual eu era administrador e gerente comercial. E foi assim... Do ramo? Não, era uma empresa uma engarrafadora de água mineral na cidade, Meus pais eram sócios e a sociedade acabou não dando certo. E a gente se desligou da empresa e eu estava buscando algo novo. Meu pai deu a ideia de começar a trabalhar com palmito, E assim, eu falei, palmito, Nunca tinha pensado nisso, Vender palmito. Tá, vamos estudar isso. Aí, meu pai apresentou um fornecedor dele. Meu pai tem uma pastelaria lá no Mercado Municipal, em Piracicaba. E eu comecei comprando desse fornecedor, vendendo. Aí não deu certo com esse fornecedor. E eu busquei uma outra opção, um outro fornecedor, e para continuar, com esse negócio. E assim foi. Eu achei um outro fornecedor. Na verdade, eu encontrei um outro distribuidor já que fazia o trabalho com uma outra marca, que já tinha um fornecedor, e acabou dando certo da gente negociar a parceria com ele. Ele queria sair do ramo e eu estava no ramo, queria continuar. E eu dei o carro que eu tinha acabado de pagar a última parcela, Deu como entrada no estoque. Caramba! E Deu o carro. Deu E carro, veio o estoque. e veio Nossa. estoque e dívida junto, Porque eu não tinha nenhum recurso, Tinha acabado de casar, tinha recém construído a nossa casa também, financiada e com poucos recursos que a gente tinha. E assim foi, Falei, daí o saldo que faltava ainda, do negócio, eu dei um cheque a prazo e
contínuo. Daí eu falei, nossa, agora eu preciso vender para pagar esse cheque, né? O Porque cheque cair e ter dinheiro. ter dinheiro para pagar o cheque. Aí Nossa, e que assim loucura, foi. cara. Caiu o primeiro cheque, o estoque eu deixava na casa dos meus pais, na garagem, no fundo da casa dos meus pais. E assim foi. Falei, nossa, agora eu preciso vender. Aí coloquei lá o estoque e fui pra rua vender. Daí vieram, né, os clientes, alguns clientes que eu já tinha introduzido com a outra marca e mais os clientes que vieram dessa negociação. E assim eu fui indo, fui aumentando a venda e chegou lá 40 dias depois, caiu o cheque, consegui pagar e fui indo. E as coisas foram caminhando. Trabalhando dia e noite, né? Trabalhando bastante, né? E uma luta, e assim a gente foi indo. Qual que era o perfil dos clientes seu? A gente começou trabalhando assim, atuando só no food service, né? Lanchonetes, restaurantes, pizzarias, churrascarias. Então a gente começou fornecendo para esse público. E as entregas são de dia ou de noite? Porque Os dois. Você tem que entregar de noite, às vezes, tipo, por causa de pizzaria, no caso. Abre 5 horas da tarde, às vezes. Tem... É, né? Então eu começava de manhã e ia passar até a noite. o horário comercial. Aham. Sim. E até mesmo como a gente atendia pizzarias, além de entregar à noite, né? Às vezes eu tinha que visitar clientes para vender à noite. E no começo eu era sozinho, né? No começo eu era sozinho, só eu mesmo, né? Tinha um carro que eu emprestei do meu pai, uma Courier, que depois eu acabei comprando dele, tá lá com a gente até hoje. E no começo foi emprestado, então foi tudo um improviso, Vai ficar né? no museu da KM lá. Sim, essa é relíquia. Relíquia, tá lá com a gente ainda, até hoje. Que legal, cara, bacana. E você, Lu, você trabalhou aonde? Então, naquela época, eu vou falar da minha trajetória profissional, né? Terminei na época da faculdade, fiz alguns estágios. Meu grande sonho, né, na época da faculdade, era entrar numa multinacional, fazer carreira lá. Eu não tinha, apesar de ter feito administração de empresas, eu não tinha a intenção de empreender. Não era esse meu objetivo. E aí eu fiz estágio em algumas empresas, fiz estágio em banco na época, fiz no setor público, que foi na Universidade de São Paulo, lá de Piracicaba, né, na USP, na Exalc, fiquei alguns anos lá no projeto de pesquisa. E aí eu consegui entrar na Caterpillar como estagiária na época. E tava lá, falei, poxa, não sei falar inglês, né? Aqui o inglês é mandatório e era gringo toda hora, o presidente não falava nem português. Então falei, não, preciso, se eu quiser continuar trabalhando em multinacionais, eu preciso, né, mudar minha vida e estudar inglês, né? Preciso fazer alguma coisa. Nunca tinha estudado inglês, a não ser aquele inglês escolar que eu não entendia nada na época. Aí me matriculei num curso, entrei em contato com uma amiga que tinha morado fora já, ela me deu algumas orientações, fez uns contatos para mim. Eu sei que eu terminei a faculdade, fui embora para Inglaterra, já trabalhando no local que ela tinha me indicado, já tinha feito alguns contatos com cartas e tal. Fui morar na Inglaterra, fiquei 1 ano, trabalhei de garçonete, trabalhei de babá. Você tava com o Kleber nessa época? Não. Tá. Não, lá atrás. Uhum. Isso Aí eu conheci o Kleber um pouco tempo depois que eu voltei da Inglaterra. Acho que 1 ano depois. Por aí. Mais um. E você tava na Caterpillar? Então, daí eu saí da Caterpillar como estagiária e fui pra Inglaterra. Legal. Voltei, queria continuar essa jornada. E aí fui trabalhar no back-office, no pós-venda, na IBM, que eu atendia os Estados Unidos. Eles estavam naquela época... Puta empresa, hein? Gigante. Foi uma super escola. Fiquei 2 anos e meio lá. Mas eles estavam desmontando, né, o pós-venda dos Estados Unidos por questão de custo e transferindo aqui para o Brasil. Porra, que legal. Então, eles contrataram uma galera aqui no Brasil para atender o pós-venda dos Estados Unidos. E aí, de lá, eu já fui para outra empresa em Sorocaba, que é em Hortolândia, né, IBM. Aí fui para a área de compras, que é onde eu tinha feito estágio.
A maior parte do tempo, na Caterpillar, eu já tinha feito estágio em compras, né? Aí fui para compras internacionais, na Flextronics, lá em Sorocaba. Morei lá. Nessa época a gente já estava junto, namorando. A distância. A distância, na época a gente se via durante a semana, né? Ele ia pra lá, eu vinha pra cá. Vocês dois são de Pira mesmo? Nós Sim. dois somos de Pira. Legal. E aí, naquela luta, né? Aquela dúvida, né? Vai, não vai, né? Porque essa distância atrapalha um pouco às vezes, né? Aí, por fim, consegui voltar pra Pira. Entrei na Cosan, na época. Grande também, né? Que daí teve a compra da Raiz. ExxonMobil Que viu pela lá Cosan, da Esso, né? E depois teve a junção com a Shell, que virou a Raizen. Foi a joint venture entre a Cosan. Foi uma... Foi uma joint venture. E aí fui pra lá em compras, onde eu fiquei até nascer minha segunda filha, 2015. 2015. então você... Eu fiquei 6 anos. foi mãe mesmo Teve a Laís, Ah, 2013. Putz, A gente- e aí, foi difícil? Foi um desafio na Manter época. É isso, você tava um ano da carreira. Manter o só- cargo, manter a É, carreira, manter a filha, né? Foi eu- uma É, a gente luta. tá sabendo. Eu tive um problema, Elvio, muito sério de saúde na gravidez da minha filha, da Laís. Eu tive um apêndice que estourou dentro da minha barriga e eu tava grávida. E eu precisei ser operada de emergência. E depois daquilo, Início de gravidez. no início de gravidez. Na verdade, foi feito um exame. No dia que precisava fazer a cirurgia, o médico perguntou se existia alguma possibilidade dela estar grávida. E a gente falou que sim, porque a gente já estava. Querendo de novo. É isso. E isso da primeira, né? Da primeira filha. Aí fez o exame deu inconclusivo, porque estava tão no início, sabe? Tava... Fez Mas duas isso vezes o foi- exame e Marcelo, deu um embrião. inconclusivo. Caramba. Aí, O assim, beta deu 17, inconclusivo, o beta HCG. o médico, assim, ele falou, Calma eu vou que- fazer, eu vou dar o mínimo eu vou ter o máximo de cuidado, né, Mas não dá pra garantir nada, É. tem que salvar a sua vida. pra impactar o menos possível o bebê, mas eu tenho que salvar a vida dela. Porque é uma apendicite, né? Se É você não cirurgia, viver, é emergência. E ela já gente estava há dias lá no Eu já tava hospital, dias sem internada. saber o que era. É. E aí isso mudou sua... Não, e aí nisso você vai reavaliando, né? Daí a criança Quase morreu, né? quase morri, aí fiquei muito mal mesmo. Aí deu os 3 meses, o médico até falou, não conta pra ninguém depois, né, antes desses 3 meses de gestação, porque a chance de não vingar é Alta. enorme. E a gente foi saber depois, né, que nasceu, tudo, o médico falou, ó, quando eu falei, né, dessa gravidez, todos os médicos falaram, não vai vingar. Olha, cara. E a Laís nasceu com uma saúde Ah, incrível, incrível, e uma beleza. A mais que velha bom, nossa, cara. que tem 8 anos hoje. E nisso que eu bênção. eu trabalhava fora, né? E daí você vai revendo alguns valores, né? Tipo, eu vou ter que deixar minha filha o dia inteiro com alguém, Pra vir né? pro Pra escritório. eu precisar trabalhar. Lá no trabalho, eu já mentalmente eu já não estava rendendo tanto, porque eu acordava muito de madrugada para amamentar. Eu amamentei bastante. Amamentei 1 ano e 1 mês. Oh, Essa e Ela 2 foi bem anos a mesmo. outra. Nossa, foram foi. bem mesmo. Foram. E aí eu falei, poxa, o que vale a pena, né? E aí assim, minha mãe ficava com ela, né, por alguns meses. E eu buscava ela à tarde, né? A minha mãe ficava o dia todo com ela, né, por alguns meses, depois da licença maternidade. Mas a minha mãe também, ela não podia parar a vida dela só pra ficar com o neto. Então, eu falei, em vez de colocá-la na escola integral, eu quero... E eu já tava grávida da outra. Eu falei, eu quero sair da empresa, porque aquilo tava me consumindo. Eu não dormia à noite. Eu tinha a criança de dia e grávida da outra. E a criança de noite, né? E a gente acabava encontrando a minha filha, tipo assim, eu saía às 6 horas da tarde, às 6 horas da manhã. Eu pegava ela dormindo, colocava no peito, amamentava. 6 horas da tarde eu chegava, pegava ela ela já ia na escolinha, minha mãe levava ela na escolinha à tarde, no berçário. Minha mãe ficava só de manhã com ela.
por um período. E aí eu pegava ela 6 horas, 9 horas ela tava dormindo. Eu não tinha ficado com a minha filha o dia inteiro. Só via dormindo. Eu só via, eu dava um jantar. Crescendo na. Eu Que vou- nem o pessoal fala, crescendo na horizontal. Exatamente. Credo. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. Foi um momento de reavaliar. Foi um período que eu passei, mas que eu falei, vou ter 2. Eu vou colocar as 2 na escola e não vou ver minhas filhas. Então, eu tive aquela vontade tava até doente, né, quase. Não dormia mais à noite. Falava, eu preciso sair do trabalho. Tava mal. Grávida da segunda, o médico, ele falou, eu vou te afastar antes do neném nascer. Você já vai se programando aí pra você sair do trabalho. E você tá muito ansiosa, vai pra psicóloga. Me encaminhou pra psicóloga, né? Porque eu não tinha coragem de tomar essa decisão. Como eu tinha trabalhado, né, desde os 12 anos, né? Antes dessa trajetória, eu já tinha trabalhado em algumas atividades, escolinha, antes da faculdade, né? Então, eu tinha aquela coisa, né? Eu tenho que me sustentar, eu sou super independente. Né? Minha mãe, ela ficou viúva com 26 anos e 3 filhos. Ah, então você tem essa E a força da sua mãe, deve ter sido. Mas a minha mãe, ela essa falava assim, e se o seu independência. marido morre, você vai parar de trabalhar? Foi todo mundo contra mim. Aham. A minha avó também, Essa pressão, né? tinha ficado viúva, as pessoas mais importantes pra mim eram minha mãe e minha avó. E elas, poxa, Duas mas... você. Viúvas. As duas ficaram vivas cedo. Mas e se você sair do trabalho e você precisa sustentar suas filhas? E aí, como que você vai fazer? Daí, assim, eu fui entendendo que a história delas é a história delas. É uma quebra, né? Meu? Nossa, deve ter sido difícil Eu mesmo, não né? posso tomar as minhas decisões por base do que, Da história né? delas. Da história delas. O meu marido tá aí, né? Ainda bem. E a gente... e várias outras questões que eu pensava, né? Ai, será que eu vou ter dinheiro suficiente? Na época, a gente, né, não tava tão estruturado. Mas Sim. ele super me apoiou. Ele falou, vai, cuida das crianças, você tá ficando doente no trabalho. A gente vai conseguir vencer isso. Então, o Kleber foi super parceiro, assim, nesse sentido, né? De apoiar. compreender. Ele falou, eu prefiro você com saúde do que doente aí, tipo, óbvio. sem dormir, Ela tomando tava num medicamento. estresse muito grande. E foi lá. muito desafiador essa mudança, assim, Foi, pra né? vocês? Pra Foi. você, Kleber, tá, provavelmente você foi trabalhar mais forte ainda, né? Cara, então, assim, por exemplo, Deve ter sido uma motivação, né, meu? então, assim, o que principal, assim, eu falei pra ela, viu, não faz sentido você estar numa empresa e acabando com a sua saúde. Não. Eu falei, não quero isso pra você. Eu falei, eu prefiro que você pare e cuide das nossas filhas, né? E tem essa questão também, a mãe educando, se a mãe tá presente, né? É outra coisa, né? Eu acho que é outra qualidade na educação dos filhos, a mãe estar próxima. Então eu falei, não, viu, tá tudo errado. Você teve viu? isso da sua mãe, né? Sim. E daí eu falei, não, eu te apoio, né? Saia do emprego, né? E eu dou um jeito, a gente dá um A jeito. gente reduz uns gastos, né? A gente Legal. se vira, eu trabalho mais. Damos um jeito, né? Isso aí. E assim foi. Daí ela entrou na licença maternidade da nossa segunda filha, a Lívia. E Não voltou. daí, tipo, no dia que ela voltou, dela já tava assim, né, planejado. Se eles não me demitirem, eu vou pedir demissão. E eles Só me que daí- demitiram. Ah, que bom. Daí deu daí certo. foi Então você ótimo. saiu com todos os direitos também, né? Que deu Saí. tudo certo. Foi ótimo. Então- A minha ex-chefe foi maravilhosa comigo. Eu falo que eu Tem que agradeço agradecer por ela ter ela. me contratado e por ela ter me demitido, que foi a mesma. Eu falei, Legal, foi gente. excelente. Sentimentos, não teve sentimentos ruins. Não, nenhum. Foi uma demissão Graças a boa. Deus. Pessoal, eu queria perguntar pra vocês, porque quando a gente se conheceu foi bem legal, que a gente foi lá na Lourenço Alimentos, que o Sim. David é do episódio anterior, se você não teve viu, aqui. assista. A gente se conheceu lá, foi muito legal. Depois a gente trocou figurinha, né? Eu fui conhecer vocês lá. E aí eu vi o trabalho bacana que vocês vêm fazendo de marketing, né? Porque quando a gente olha
uma empresa de distribuição, seja ela em qual segmento for, seja alimento, seja qualquer outro tipo, a gente sempre pensa que é uma empresa low profile, porque ela vende B2B, ela vende para uma outra empresa. E ela não tem que ficar mostrando a cara, porque aparentemente uma empresa de marketing o marketing vai para a marca ou vai para o consumidor final, não para o distribuidor, né? E a gente vê esse trabalho tanto na Lourenço quanto em vocês, que é muito legal. Eu queria que vocês falassem mais disso também. Então, a empresa, a KM foi low profile, né? Por muito tempo. Até chegar a pandemia. Aí, o que aconteceu? A gente era praticamente, atendia somente atacado, né? O food service. Restaurante tinha 50% da nossa receita. Uhum. E do dia E para os caras noite... fecharam. Do dia para noite... A pandemia obrigou, né? Fecharam e nossa receita caiu 50%. Nossa. Aí tem que se reinventar, né? Rebolar. Exatamente. Nisso aí eu ainda tava com as crianças. a gente não tinha site, não tinha redes sociais, não tinha nada. Logotipo nem tinha. Logotipo, né? Falei, e agora? Aí o desafio, né? Aí, isso ainda em 2020? 2020. Caramba. Em março de 2020. Março de 2020. Sem site em 2020, né, cara? Sem Você fala, site. pô, cara, como Sem que pode, site, sem né? redes sociais, sem nada. Olha. Sem nada, a gente não movimentava nada. Tanto é que Só nem tinha ninguém... coisa criada, não só existia, tava tudo criado, mas não tinha nada. Não existia... O pessoal não conhecia a gente por KM Alimentos. Conhecia pelo do Kleber do Palmito. Era assim. É o Kleber do Palmito. Até mesmo a gente, Os quando eu donos ligava... de restaurante ou de mercado chamam-se de Palmito? Olha o do Palmito aí. Não, fala Kleber do Palmito. Ah, é? Chama Nossa. de Os Kleber do amigos, Palmito. né, o rei do palmito. Aí, tipo assim, e agora, né? Aí a gente foi desengavetar projetos antigos, que é o site. Na verdade, eu tinha essa ideia de loja virtual desde o começo da empresa, eu já tinha. Tanto é que a gente tem um sistema, um ERP de gestão, né? Que ele a gente já escolheu um sistema que fosse integrado com loja virtual. Já pensando nisso. E a gente teve que colocar em prática isso do dia para noite, assim, não, agora tem que sair. Começamos a fazer orçamento, pesquisar correr transportadora, pesquisar tudo. meios de pagamento. Aí criar redes sociais, conta no Instagram. Não, e até assim, parece que é coisa boba, né? Mas os títulos, né? Foi tudo a gente que fez, tudo que tá escrito no site, a maneira que tá escrito, até tem bastante coisa que precisa melhorar. Sim. Mas a gente fez naquela época e para rodar, né? Vamos fazer para rodar e colocar a operação. Aí a Luciana entrou nessa hora, falou, olha, Lu, eu vou precisar de sua ajuda. A gente vai precisar... Volta pro campo. Volta pro campo. Mas aí as crianças já estavam maiores. A Lívia já né? tinha 5, a Laís já tinha 7, quase 7, né? Uhum. Aí a ideia foi, o pessoal fechou o restaurante, o pessoal tá tudo em casa, a gente tem que vender para essas pessoas. Então a ideia, a gente vai ter que aumentar o mix voltado para varejo e atender esse público, né? Que está em casa. Aí a gente aumentou o mix dos mesmos produtos, né? Que nem azeitona. A gente só tinha balde de 2 quilos. A gente introduziu toda a linha de vidraria, que é embalagem menor, né? Para atender esse público. E de todas as outras conservas que a gente já tinha, né? No mix de produtos, além do palmito. E a Luciana assumiu essa parte de cuidar do marketing nas redes sociais e toda essa parte que a gente não tinha, e fomos pra luta. Que legal, desafio. Gente. E você tem tipo uma dica pra dar, assim, tipo... Olha, Você deve ter estudado bastante, né? A gente fez alguns cursos. Eu era muito tímida nessa parte de... Parece que não, quem me conhece parece que não. Porque com os amigos eu nunca fui, né? Assim, tímida. Com quem a gente conhece, né? Mas... Para falar em público, rede social, tá aqui, por exemplo...
Nossa, pra mim era, né, não dormia à noite, por exemplo. Se eu precisasse fazer um trabalho na faculdade que eu fosse apresentar lá na frente naquela época, eu ficava a noite toda pilhada, né? Ai, não sei o quê. Ficava nervosa, né? Então, acho que pra gente ir perdendo, né, o medo de fazer, tem que primeiro acabar com o perfeccionismo, né? Deixar um pouco de lado sobre o que os outros vão pensar da gente. Essa é a dica que eu dou. E começar a fazer. Se você sabe o que você está fazendo, você está seguindo ali alguma, né, alguém que já estudou aquilo e que alguém que já estudou aquilo, né, um mentor, por exemplo. Eu lembro que eu fiz alguns cursos, ele falava, vocês vão abrir agora o story de vocês, vão fazer um story, seja do que for, falando qualquer coisa. Vai começando a destravar. E fazendo, a gente começa a melhorar mesmo e começa a... Eu vi uma convidada que veio aqui também, que tinha essa questão. Ela falou que... como que ela usou o termo? Ela falou assim... Vergonha não paga boleto. É isso mesmo. Alguma coisa assim, vergonha não paga boleto. Então, põe a cara no story mesmo, faz as coisas. Exatamente. Tudo, a gente pensa que assim, tudo é igual aprender a andar, né? A gente não começa andando, a gente começa engatinhando, depois a gente tenta ficar em pé e cai, levanta, até conseguir dar os primeiros passos, cai de novo, até conseguir andar, para depois correr. Então, tudo é assim. A mesma coisa. Tudo é assim. Então, você não consegue falar em público. Você começa, a primeira vez vai ser horrível. A segunda já vai ser um pouco melhor. Na terceira, melhor ainda. Na 10ª, você já vai estar craque já, né? Então, é assim. É um desenvolvimento. E assim, o que a gente tinha de ideia era humanizar mais a marca, né? A gente é uma empresa familiar, né? Até as crianças trabalham com a gente, fazendo vídeos, elas fazem fotos, né? E assim, esse lance de, vocês usam as crianças. Já foram convidadas várias vezes, vocês não querem colocar lá para fazer book, ser modelo? Eu falo, não, elas estão sendo modelo nossa, estão atuando aí né? Sem tanta pressão, porque se você vai levar num negócio externo, você tem que pegar filas, ficar participando de concursos, né? De dia da criança, né? Então. E a gente também não criança tem... não é criança daí, né? E a gente também não tem essa disponibilidade hoje, né? Pra focar nisso. A gente tá mais interessado em fazer a KM dar uma alavancada, né? Que nesses 2 anos é o que vem acontecendo. A gente indo pro varejo, né? Porque a gente montou o site atende varejo, na verdade. E as vendas por WhatsApp são para atacado e a gente também atende todo o Brasil de atacado. A ideia de melhoria é a gente ter um site onde o cara que é o revendedor, o restaurante, a pizzaria, o estabelecimento comercial, ele vai lá, digite o CNPJ dele, a senha dele, consiga comprar com preço de atacado, por quantidade. E a gente continue tendo essa operação. Então, a gente vai ainda migrar para esse... Falou que agora a gente está na fase de melhorar tudo que a gente tem. Parar um pouco de ficar... Porque o Kleber, ele começou a expandir muito o mix de produtos, né? A gente instalou a câmera fria, estamos lá com os refrigerados, colocamos kombucha, colocamos... queijos, ele ampliou o mix para pizzarias. Então, ao invés de você entregar só as conservas para pizzarias e restaurantes, você entrega tudo que eles precisam. Então a ideia é essa. Então, e você já fez isso? Tá rodando? Tá rodando. Sim, rodando. E é bom? Melhorou? Nossa, foi assim uma mudança. E a parte da grande. logística? Porque não é só a câmera fria no espaço de vocês, também tem a questão do carro, né? Sim. Que tem que ser. Então, hoje, como que a gente faz, né? Hoje a gente atende praticamente só Piracicaba com a linha de refrigerados, né? Tá. Distâncias curtas. Então, distâncias curtas. Por causa que essa questão logística é uma coisa complicada. Pega, né? Então, no site mesmo a gente não tem nada refrigerado ainda. Porque a questão logística é muito... Tem só o alite que a gente manda refrigerado. A logística é a dor. Sem ser refrigerado já é complicada. Refrigerado, então, é muito mais. Então, é um desafio, né? Então, a gente
está se reorganizando porque a gente quer atender também com os refrigerados maior amplitude. Sim, para todo o Brasil. Essa é a ideia ainda. A gente quer chegar nisso. Mas quando que vocês começaram passo a a aumentar o mix para o mesmo cliente? Foi após Setembro. a pandemia. Não, aí essa boom parte mesmo. do refrigerado a gente começou em setembro do ano passado. E você tem um exemplo, ou um dado, um indicador para me falar que se foi... Como que tá indo, que você tá mais saudável? Tipo, porque você vendia só azeitona pro cara. Agora você tá vendendo azeitona, mussarela. Sim, mussarela. Isso como ficou? A operação ficou mais... Porque o custo fixo tava lá. Você só aumentou o produto e talvez o investimento no produto, mas você ia revender ele. Ficou mais saudável? Ficou melhor? Porque você batia no cliente, né? Só que é um desafio, porque assim, quanto mais você vende, maior tem que ser o capital de giro para você bancar tudo isso. Todo o estoque. Então, esse passo você tem que ter muita cautela, porque se você crescer muito rápido, você acaba quebrando a empresa, né? Então, tem que ter todo um controle... um controle administrativo e financeiro para que seja saudável o crescimento. A estratégia de compra, né? Sim, tudo muda. Muda porque antes a gente não tinha nada que tinha pesagem, por exemplo, né? Porque era tudo pronto, né? Tipo, era vidro fácil, de palmito. né? É um vidro de palmito e, hoje, por exemplo, mussarela, você tem que pesar antes de entregar para o cliente. Então muda toda a operação. Nossa, cara. Tem tudo desafiante. Pelo que vocês falam, o foco de vocês, de food, assim, era pizzaria. Não, mas um monte de coisa. Não, mas tô falando com questão de palmito, mais ou menos. Não, então, era 50% antes, era restaurante. Aí o que foi o aprendizado da pandemia? Justamente diversificar mais para as pizzarias, porque as pizzarias não fecharam na pandemia. E voaram, na verdade. Porque era entrega, né? E na verdade, o que sustentou e o varejo a gente. Também, né? Abrir para varejo, porque o varejo, antes a gente não vendia varejo. E o varejo tem mais margem, vocês estão numa tem mais cidade margem, que agora se tornou metrópole, né? E eu também sei que a Piracicaba tá virando como fala, um polo gastronômico. Porque toda hora tá abrindo Não, mas falam que lá tem muitos restaurantes bons, toda hora tá abrindo alguma coisa nova e tal. Então acho que também vocês têm um mix muito grande, né, para trabalhar, né? Não é de restaurantes assim. Sim, é essa a ideia, né? Porque assim, a gente aumentou mais o mix voltado para pizzaria, mas também para o restaurante também. A gente introduziu o ovo de codorna, que a gente não tinha. Porra, que legal. Então tem bastante coisa. E bastante coisa que a pizzaria usa, o restaurante também usa, né? Então tem todo esse trabalho que assim, é um pouco mais, a gente focou um pouco mais em pizzaria, mas atende também os restaurantes. E a ideia também é ter a linha voltada também desses produtos para o consumidor final, que a gente ainda não introduziu, que são as peças menores de queijos, por exemplo, que a gente está introduzindo para atender o varejo também, consumidor final com produtos de qualidade, né, mesmo qualidade. Posso perguntar, você falou assim que tem esse perigo do fluxo de caixa e tal. E nesses últimos 2 anos, que a mudança do preço do queijo, essa questão assim, foi uma loucura para vocês? Porque, tipo, realmente você vai eu vou no mercado, o quilo da mussarela tá um absurdo, né? O presunto não muda, né? Parece que o presunto não muda o preço. O presunto sempre tá a mesma coisa, mas mussarela é que nem volatilidade, café, é que nem café, tipo, e tem que tomar muito cuidado com essa parte. Sim, é mais um desafio, né? Porque palmito, ele não... O palmito se comportou tem variação. Estável? Na verdade... Não por causa das embalagens, o que aconteceu muito, né? Nessa pandemia, uma loucura para todo mundo. A inflação do período, né? Então, tudo subiu muito de custo, houve muita falta de embalagem.
Papelão, velho. Papelão. Você lembra a época do papelão que Vidro, sumiu o papelão? Vidro tava faltando Papelão também. começou a subir que nem louco. Falei, mano, eu ia comprar papelão, tava absurdo o papelão, lembra? Palmito, Então. eles entregaram em vidro verde uma época, porque não tinha mais vidro transparente. Até Olha. cerveja tava sofrendo. Os Então. caras não estavam mais Então, entregando cerveja. assim, foi todo um desafio, né? De falta de produto no mercado. Aí entrou a questão da inflação alta, preço lá em cima. Ainda Aí, tá, né? o que acontece? Nessa parte de queijos, né? Laticínio, tem muita influência do período de chuva e o período de seca. Então, todo ano, na verdade, tem essa variação por conta disso. Quando não tem leite, quando falta leite no mercado ou diminui a produção, o preço sobe. Isso eu não sabia, Então- porque não tinha leite o ano inteiro. Então, tem isso, né? Eu já sabia, né? E é um desafio a mais, porque tem essa oscilação que nas conservas não tem essa oscilação, E né? o... Grande. Até tem, mas é No muito café vocês menor. também bem têm menor. essa Bem oscilação. menor. Temos entre safra. É maio a setembro. Aí vocês Até têm que lá, estocar. É que na verdade são vários índices, vários tópicos que influenciam o preço do café. Commodity. Pode ser emocional, pode ser moeda de câmbio, porque é dado em dólar lá na Bolsa de Nova York. Falta, notícias, enfim, uma geada, enfim, aí várias coisas vão mudando. Mas uma das coisas é a entre safra mesmo, de maio a setembro, que é a colheita. É o período de colheita. Lá eles estimam quanto que vai ser a produção, e nisso dá aquela emocionada no mercado e tal. Tem isso aí. Né, A que é- mídia. A É, mídia o que às vezes acontece- faz os esticar, baixar e tudo Aham. mais. O que aconteceu no final do ano passado, começo desse ano, ninguém nunca tinha visto na história, realmente. Essa mudança brusca no preço do café. Foi uma Porque coisa tá super excepcional. caro nos mercados. É, né? 130% deu. Nossa. É muita coisa. O café eu lembro Ele que foi muito rápido. eu vendia Não ele foi tipo degrauzinho. em Foi- 2020, junho de 2020, foi quando a gente voltou com a operação do Wenzel. Eu saía pra vender a R$6 o pacote. Hoje tá R$13,50. Meu Deus. Cara. Faz a proporção, já é 130%. É, É isso É aí. muita coisa. Entendeu? Então, cara, e não sou só eu, né? Sou eu e meus concorrentes. É o Uhum. mercado. Então, então, O assim, é mercado, uma né? coisa Você de... que tá é uma comprando coisa e de colocando uma doido. margem. É um desafio no meu ramo. Mas um outro desafio que eu queria perguntar pra você também é a perenidade dos frios. Que você entrega o conservado, né? Os frios têm data de validade, você tem que ficar Sim, esperto, mais né? uma coisa também. E aí, cara, como que é isso também? É um desafio, né? É. Porque a gente, que nem o palmito, ele tem validade de 2 anos da data o de café fabricação. o café tem 6 meses, 2 isso também a gente até fica meio 3, tranquilo. dependendo do palmito. E que nem a mussarela tem no máximo 3 meses, né? Que é um desafio novo também, né? Nossa, cara, Aprendendo a quase- trabalhar com A isso gente aí. chegou a vencer, assim, alguns produtos, né? Mas, assim, a gente tem conseguido controlar isso para não ter perda, O né? pessoal tá alerta, né? Sim. Os- E aí nossa você equipe. controla, você tem que fazer a compra, mas acompanhando quanto está sendo a venda e você comprar um estoque que não falte e não sobre, né? Então é um Mas você desafio. também tem que comprar de uma forma que você quer vender mais também do que você vendeu Aí no você último- fica no desafio, porque assim, às vezes se você comprar pouco, você não consegue preço, né, competitivo. E se você comprar muito, pode vencer. E- Puxa. Então, olha, quantos desafios novos, né, que a Caramba, gente entrou. cara, É desafio. variação de preço, validade mais curta. Nossa, Como que é a venda de pesagem. vocês? Ainda é porta a porta? Vocês têm que fazer visita presencial? Como que é? Então, mudou muito, assim, né? Depois do WhatsApp, né? Depois da pandemia, né? Não, mas depois do WhatsApp começou a mudar, né? Porque daí, antes... Você tem representante, vendedor? Não, então, na verdade, assim, a gente começou... Antes eu fazia tudo, né? Praticamente... Eu no- presa. eu presa, era justamente isso.
já no início, 3 meses depois do início da empresa, daí veio um funcionário que está comigo até hoje, que é meu braço direito, que é o Sidão, e a gente ficou só nós dois por 7 anos, até 2019, quando entrou uma pessoa para ajudar a gente, que é o Misael, e todo esse tempo eu fazia praticamente tudo, e o Sidão ficava mais na parte da logística e eu o restante, né? Vendas, né? Então, assim, eu abria os clientes, né? Depois fazia o contato maior parte por telefone, porque nem dava tempo de passar, né? Sempre nos clientes. E depois eu ia fazendo visitas, né? Periódicas nos clientes. E a gente continuou assim até agora. A gente colocou um vendedor agora externo, porque não dá mais tempo de eu ir para a rua. Então, para fazer esse suporte nos clientes, né? Legal. Eu acho importante. Mas a gente acabou tendo os atendimentos no WhatsApp, Sim. né? Pelas E depois do as WhatsApp, meninas que foi elas- muito Vocês mensagem tiveram pro WhatsApp. alguns venda pro ensinamentos ou insights com a visita a Lourenço? muitos. Muitos. Sabe o que Quanto eu fiz? aprendizado. O que você já praticou? Hoje eu peguei e fiz. O quê? Que é a venda vendedor, entrega. Olha. Você não, antes era junto. Era pronta entrega. E É. tá O cara tendo saía resultado com- positivo? Tá, Sério? sério. É, Ó, isso a gente pensa faz assim, desde o início. O cara ia de Montana, Fiorino, que são os carros que a gente tem lá de carregar, né? Como chama esse carro? Utilitário. Carregado. O cara saía lá com 300 kg de café carregado no dia. Cara, ele ia lá, abria a porta, entregava, fazia, anotava o pedido, andava com, às vezes, à vista, que os seus clientes parecem com os meus, paga à vista, né? Tira Tem dinheiro do alguns. caixa assim e faz assim, né? Muitos Tem são vários. assim. Tem. Principalmente os menorzinhos de bairro, um pouco Sim. mais distantes, assim, eles têm esse perfil. Pô, o cara chegava no final do dia, além da mercadoria estar no carro, que o cara, se entra um cara, põe a arma, leva a mercadoria, o cara também tava com dinheiro no carro. Então era muito. risco grande. Então já tinha o risco daí. Risco de assalto, de violência e de ser roubado. Outra coisa que melhorou é o seguinte, a gasolina disparou. O cara batia no cliente e não vendia. Tá gastando gasolina sem venda. Com a moto, ele atende bem o cliente, não tem que cuidar Custo de é menor. mercadoria, não tem que andar com dinheiro. E no dia seguinte, o meu carro sai pra fazer a entrega. Com uma Fazer a rota, entrega, né? Fazer a A rota. rota pré-estabelecida já. Cara, então assim, foi muito bom a ida lá, porque a gente já pegou lá e já botou em prática. E, pô, cara, eu queria perguntar porque também foi muito bom lá, né? Sim. Pra nós, assim. Poxa, Sim, a meio que gente... parecia algumas coisas, então... Nessa parte a gente já faz desde o início, praticamente eu já faço isso, porque como eu era sozinho, eu não conseguiria colocar tudo num carro, que era uma picape só, né, que eu comecei, e não teria como eu colocar É que são tudo, vários produtos. vários produtos no carro, apesar que eu comecei com palmito, mas tinha vários tipos, né? E cada cliente usava um tipo, então eu tinha que montar uma quantidade, né, que enchia o carro e sair entregando. Então eu fazia contato com o cliente, tirava o pedido e ia entregar. Legal. Então, desde o começo era assim. Mas a gente aprendeu muita coisa lá com a Lourenço, principalmente na parte de estrutura, como que eles fazem, o cuidado sistema, com a o expedição. pessoal. É. Principalmente cuidado Gestão com pessoal. gestão pessoal, né? A gente tem É uma empresa buscado muito humanizada, né? Assim, valoriza essa parte pessoal, gestão. A gente vem se espelhando nisso também. Sim, sim. Porque Porque eu penso que a empresa são as pessoas que estão nela, né? Então, eu acho que assim, o sucesso nosso, ele vem muito das pessoas que a gente conseguiu trazer para nossa empresa. Então, desde o começo, desde o Sidão, que é uma pessoa fantástica, assim, uma história de vida, né, um batalhador, um cara que venceu 2 câncer, um cara Caramba. fantástico, uma pessoa extremamente correta, honesta,
Então, o que a gente faz hoje? A gente contrata as pessoas pelo que elas são e não pelas habilidades, porque você pode treinar Pode a pessoa, ensinar ela a fazer qualquer coisa, mas você não, como que você vai ensinar princípios para a pessoa? Isso vem do caráter, vem da formação da pessoa. Você não consegue ensinar isso, né? Então, eu acho que assim, o grande diferencial nosso é contratar as pessoas pelos princípios e valores. E esse é o ponto-chave. Então, hoje a gente, assim, eu acredito o sucesso da nossa empresa aos nossos colaboradores. Sim. E até se espelhando um pouco, né, no que a Lourenço faz, que eles fazem um plano de desenvolvimento individual, né, dos funcionários, coloca como meta, se um lê um livro, ele vai ter que compartilhar com os demais da equipe, né, e daí eles vão ganhando pontuação. Então essas coisas me chamaram muito a atenção lá. Eu sou muito a favor desse tipo de desenvolvimento. O Kleber também, porque se você tá bem, né, tipo, pessoalmente, o seu trabalho vai fluir. Vai. Né? Então a gente quer que as pessoas que estão com a gente, que elas estejam bem, que elas tenham, né, um ambiente bacana para trabalhar. E a gente, depois da Lourenço, a gente tinha feito um treinamento, né, em janeiro, que foi de marketing digital lá em Recife. E a gente pegou muita coisa ali. A gente já tinha ido para Lourenço, a gente falou, não, vamos transbordar isso aí. Então a gente levou todo mundo a gente não tem ainda um auditório, né? A gente levou todo mundo para um salão de um restaurante que tem ficamos ali fechados, repassamos todo, né, o conteúdo que a gente aprendeu para eles. Ficamos uma manhã lá, depois a gente almoçou, né? Brindamos, né? Foi muito gostoso. E aí, de lá para cá, a gente vem tomando algumas ações, né? Na segunda-feira agora foi a Dene, que ela é uma super amiga nossa e ela é Master Coach, foi dar um conteúdo para o pessoal sobre autorresponsabilidade, né? Você reclama mais ou você busca soluções? Isso vale para sua vida, vale no seu trabalho, vale, né? Para qualquer um. Ter gratidão, né? Não reclamar. Então, essas coisas ajudam a nossa empresa de certa maneira, a se diferenciar, né? Porque é ruim quando você chega num lugar, né? E a maioria dos lugares numa loja, você vê lá uma pessoa carrancuda, uma pessoa, né, mal-humorada, só reclama. Isso então, é muito legal, isso é muito bacana. E a gente se espelha muito lá, né? Onde eu trabalhei, eu trabalhei 4 anos numa empresa e tinha o grupo de estudos lá, né? Que era de sexta-feira, das 2 às 4, porque como era uma academia, não tinha muito aluno nesse horário, né? Então a gente se reunia e estudava. Estudava assunto técnico, assunto de treinamento, assunto técnico no sentido fisiológico da coisa, bioquímico do corpo, coisa técnica mesmo. Uhum. Mas a gente estudava também muita coisa de atendimento, melhoria, coisa pra vida, que nem você tá citando exemplo aí. E eu trouxe esse comportamento lá pra quando eu vim abrir a empresa e conversando com o Samuel e com o Gustavo, eles toparam. E também a gente tem o grupo de estudos, que é de sexta-feira, das 5h30 até umas 7 da noite, de sexta-feira. E o pessoal fica. Tá no contrato de trabalho da galera. Olha! A galera tem que ficar, porque não trabalho de sábado. Né? Que bacana! E aí, assim, a gente vê que tem algumas pessoas que às vezes não gostam muito, mas é bacana porque tem muita coisa lá que a gente usa, e agora a gente tá vindo numa fase só a parte comercial tá fazendo, né? Que é realmente a gente estruturar a área comercial, com treinamento, com indicadores, com um monte de coisa. Mas a gente também faz toda a reunião, às vezes, com quem é da produção, quem é da parte técnica. A gente faz porque a gente só tem... A gente somando os sócios, somos em 13, mas são 10 funcionários, né? Então a gente faz essas reuniões. E aquela sala que eu mostrei pra vocês de reunião foi pra nós um troféu.
Porque antes a gente fazia no meio da fábrica ali, né? E, pô, aquela sala ficou top pra gente fazer treinamento. Foi muito legal, cara. Que legal. Isso aí é uma coisa que eu falo. O David já vinha fazendo, eu peguei do meu outro trabalho e realmente faz a diferença. Faz muita diferença. Eu acho que cada vez mais a gente quer disseminar isso, né, pro pessoal. Hoje nós entregamos para eles como foi sobre autorresponsabilidade, o treinamento de segunda-feira, né? Foi uma palestra, na verdade. E eu entreguei um livro para eles com dedicatória, né, que a gente fez. Que é o legal. livro, Em nome da KM. que é o livro justamente de autorresponsabilidade. Para incentivar Pedro de alguma Palmeira. maneira, né? Ah, sei. Peguei o livrinho de bolsa, assim, para também não chocar muito, né? É um livro de 300 Lê aí páginas. 200 páginas, né? Apresenta pra mim. Porra! O cara treina, né? Mas assim, fica, né, como É muito legal. E assim, o que a gente tem buscado por muito tempo, né? Que nem a empresa ficou somente eu e o Sidão, né? 2 funcionários, porque eu tinha uma crença de que é muito difícil você conseguir funcionários qualificados, empenhados, que realmente são comprometidos com a empresa. Falar, não, eu tenho um funcionário fora de série, vai ser difícil achar outro, então vou ficar assim. Olha. E eu fiquei assim por muito tempo, só que daí começou a aumentar e tipo, já tava ficando apertado. Daí a gente, não, vou precisar trazer mais um. Daí a gente trouxe mais um para logística. Primeiro veio uma pessoa que acabou não dando certo, ficou 6 meses. Aí depois veio o Misael, né, que inclusive é sobrinho do Sidão, que também é outra pessoa fantástica, um funcionário exemplar. Então já eram 2 bons. Aí veio a pandemia, né, 2020. Aí a gente daí aumentou o volume de trabalho, porque a gente teve que colocar esses projetos que a gente comentou. Trabalhar mais e ganhar menos. A gente bem trabalhou isso, dobrado e ganhou metade. Mas era isso. E a gente contratou a Josi também, que é uma pessoa fantástica. Então, aí, legal, cara. você foi assim, tem jeito. É isso essa mensagem que eu gostaria de passar para quem, né, reclama de que, não, funcionário é muito complicado. O que a gente vê por aí é patrão reclamando de funcionário e funcionário reclamando de empresa, de patrão. E lá a gente não quer isso. A gente decidiu não quer construir esse essa muro. cultura, não. A gente não quer tirar esse muro que existe na essa- sociedade, né? A gente quer quebrar a gente essa também é assim, crença, esse paradigma. E lá a gente quer ter uma empresa que os colaboradores trabalham felizes, né? Porque não faz sentido você passar a maior parte, né, do tempo da sua vida, que é um trabalho que a gente passa praticamente, e ser um lugar que você trabalha infeliz, né? Mal-humorado, onde tem brigas, né? Esse tipo de muito coisa. legal. E a gente conseguiu tem conseguido criar um ambiente saudável e na qual eles se sentem felizes, né, trabalhando, e a gente é feliz com eles também. E tem uma Claro relação. que existem problemas, É né? impressionante, Mas problema, é impressionante. sim, Todo tem em todo podcast, cara, cai nisso, pessoas. É impressionante isso, e é verdade, né? Até fizemos uma publicação São essa as pessoas semana. Nós que somos envolvem pessoas, tudo. nossos funcionários são pessoas. A empresa né? Os Então. clientes são pessoas. Se Impressionante, você não entende de pessoas, Do que você que não você entende de negócio. Exato, é impressionante isso. Eu queria tratar um outro assunto com vocês também, que eu achei muito bacana, que é a marca de vocês. E os nomes que vocês deram para a marca do Palmito, de vocês. Eu achei muito legal, queria saber... você já me falou, lógico, vou trabalhar e vender a marca dos outros. Não, se eu já tenho o mercado, por que eu não faço na minha marca? Essa sacada sua também, fantástica. Queria tratar disso aí. O que você fala aí? Qual foi o Então, start? Qual foi o coisa? Sim, foi justamente isso que você comentou, né? Porque tem muito isso. Às vezes a gente faz um trabalho com uma marca e depois acaba não dando certo, e você trabalhou todo um período, né? Investiu naquilo, tempo, né?
E às vezes não dá certo a parceria, você acaba ficando, né, sem aquela marca e tem que começar um trabalho do zero. Então, foi aí que veio a ideia, né, de ter uma marca própria, na qual a gente busca ter uma qualidade que a gente pode, assim, garantir para o cliente a qualidade Padrão. daquele produto, porque senão não faz sentido, né? A gente entrou nesse mercado que era um mercado muito complicado, assim, todo mundo falava, palmiteiro é tudo enrolado. É mesmo? Essa era a história, né? Tanto é que eu chegava assim no início, né, para vender para os clientes falavam, mas você vai voltar, né? Mas você não vai Nego deixar na sumia. mão. Porque assim, muita gente vendia produto de má qualidade, porque o cara queria desovar o produto, né? E não voltava mais. Ou se não, quando tinha produto, o cara aparecia. Depois, produto sumia do mercado, o cara sumia. Mano. E os clientes ficavam na mão. Então a gente começou, não, eu quero atender você sempre, não uma vez só. E o ano todo. Tanto é que a gente se preparou, montou um estoque, falou, não, eu vou trabalhar com estoque, vou ter estoque o ano todo para te atender e tal. Então a gente já veio fazendo um trabalho diferenciado no mercado. E a marca vem justamente para complementar esse trabalho, né? De ter produto de qualidade, na qual a gente tem uma marca que é um nosso ativo, e uma marca reconhecida pela qualidade, por atender o cliente, né, sempre. Então é um conjunto que vem casar com o que é a KM, né, Cara, e o que que a gente legal. oferece para o nosso cliente. Poxa, que legal. É isso Cada aí. Eu vez acho que esse é o mais. futuro. E a gente Explorar essas marcas. É né? claro, Hoje a gente trabalhar tem- o marketing dessas marcas, exato. Porque hoje a gente trabalha muita marca que não é nossa. Sim. Mas cada vez mais introduzir as nossas. E aos pouquinhos, né? aos Exato. pouquinhos e expandindo isso. E hoje a gente já tem 3 marcas, né? Que a KM já é uma marca registrada, além da marca Atração e a marca Espetáculo. Legal Tem esses 3 termos, cara. marcas. Achei muito legal esse nome de marca. Achei legal demais. Foi uma ideia minha, Legal. nome das Lembra marcas. que o Kleber tinha, às vezes a gente ia em churrasco, alguma coisa, ele falava, vamos fazer me ajuda aí a construir uma marca, fazer um brainstorming com todo mundo, Com os amigos. com os amigos, fala uns nomes aí pra ver o que soa bem, né? Aí o pessoal saía cada coisa, a gente dava tanta risada, né? Foi legal, foi Vai legal. com palmito ainda, É. né? Zoava, beleza. Palmole. Isso aí ele Falavam tanta coisa, besteira, né? E a gente... Nomes engraçados, quem sabe, né? Pô, que Mas legal. foi assim. Toda vez que a gente faz o podcast, a gente finaliza com uma pergunta, né? Que é assim: se você pudesse chamar uma pessoa, seja ela impossível ou impossível, estando aqui conosco ou não, pra tomar um café, quem você tomaria um café? San Café, né? Por favor. Sempre tinha que ser San Café. Esqueci do meu Eu chamaria Jesus Cristo. Ó, E eu também. Acho que seria pra tomar um convidado café. de honra pra Legal. sentar aqui na mesa com a gente. Por quê? Se você Isso é. pegar todos os ensinamentos, né? E assim, viveu, né? Se rebaixou, né? Como filho de Deus, né? E veio com a Vivo. gente. Até falar uma frase. Se rebaixou a ser humano, né? E se entregou de corpo e alma, né? Para viver todo o seu propósito, cumprindo as profecias, né? Como tinham que ser. Né? Foi o cara que mais se expôs nesse mundo, né? Sim. Ele se expôs a uma morte na cruz. Uhum. Eu tô lendo um livro, né? Que é Cristianismo Básico. Eu comecei a ler esse livro faz um dia, comecei ontem. 18 páginas eu li. Ele fala do... É um livro que prova que Cristo esteve na Terra, isso é provado, ninguém duvida. Nenhuma religião duvida, isso é verdade. E ele fala lá. E realmente né?
Jesus existiu os como milagres, pessoa. Exato. Tem prova histórica, pra quem é ateu tem. Um cara chamado Jesus viveu aqui na Terra, isso é verdade. Nenhum ateu duvida. E ele tava explicando por que não é que Deus está num trono confortável. Pelo contrário, ele veio de encontro ao homem, com a criação, com as coisas com o seu próprio filho, no caso, que é ele mesmo, né? Uhum. Então, cara, é muito legal. 18 páginas já deixou eu, assim, pasmo com o livro, sabe? E se a gente pegar todos esses ensinamentos que a gente tem hoje, de PNL, todas essas coisas O cara era o que tem, professor, né? tá tudo na Muita Bíblia. coisa vem de lá, né? Não, praticamente tudo tá na Bíblia, Pô, né? Então, a Bíblia é um manual, né, de como a gente tem que viver. valores e princípios, né? De como a gente tem que viver. Então, Jesus né, não tem como falar, né? Tinha que ser ele, tomando um café aqui, um San Café. Pô, que café que ia ser, hein? Que café. E, gente, obrigado, viu? Obrigada a Foi vocês maravilhoso pela o episódio. oportunidade, Pô, cara, pelo foi muito gostoso o convite. episódio. E é isso mesmo Bom que a gente demais. quer proporcionar, é esse cafezinho. Olha Uma delícia de que café. café que foi esse, né? Que bate-papo bacana, legal. Pô, cara, e que história de vocês, parabéns. Obrigado. Vocês prosperem Obrigada. muito ainda. Vocês que a KM também. cresça Desejamos cada vez sucesso mais. para todos vocês também. E vocês são um exemplo aí também de vitória, né, de luta, né? Uma Estão empresa sempre aí, familiar também, como a gente. de mente que- aberta, buscando, expandindo as melhores práticas, sabendo fazer perguntas, montando uma estrutura assim para, né, fazer networking, para conhecer histórias diferentes. Toda vez que vocês fazem isso é um aprendizado enorme. E a gente que assiste também, né? A gente fala que, putz, quem mais sai ganhando é nós que estamos aqui tomando esse café com os convidados, que cada convidado é um aprendizado, assim, absurdo. Absurdo. É muito legal. E a gente quer muito, assim, que se levantem as famílias, né? Porque eu acho que a base da nossa nação são as famílias. Isso é Cada verdade. família, na verdade, é uma nação. A força que tem uma família. E tem muita gente que acha que as famílias é uma coisa que está fora de moda, mas eu não acredito. Eu acho que ela nunca vai sair de moda e a gente tem que levantar essas famílias. Tão bonito de ver lá a sua bebezinha e seu bebê, coisa mais linda. Deus abençoe muito essa família e a gente tem que fortalecer isso, A do né? Sam também, né? Que tem As um empresas menininho. familiares e as famílias, isso. São 90% das empresas do Brasil são familiares, cara. Então, Essa e é a a verdade. gente, eu acho que a gente tem que expor mais as famílias para as pessoas se inspirarem mais nisso, porque às vezes acho que na internet mesmo, né, tem muita coisa assim, muita coisa fora de família, né, que rejeita a família, enfim. Na TV, Eu acho que é falta mais de quem é família se expor, né? A Então, favor. a gente tem buscado fazer isso, né, para mostrar que é possível a gente evoluir. A gente tem evoluído muito como casal, como família. E as crianças também. E né? é dia a dia, né? isso fortalece a gente em tudo, né? Hoje a gente, que nem trabalhando, a Lu, depois que ela começou a trabalhar com a gente, né, na empresa, é uma mudança muito grande, porque e a gente mudando como pessoa, a gente vem numa busca de desenvolvimento pessoal, tanto eu quanto a Lu, que assim, transforma tudo, né? Primeiro a relação, né, de marido e mulher, a relação com os filhos, e isso fortalece toda a parte profissional também. Então é um conjunto de coisas que só melhora, né? Isso aí, Isso aí. ótima mensagem, show de bola, gente. Obrigado, viu? Obrigadão. Obrigada a E Obrigado vocês. curta aí, vocês. arrasta pra cima e é isso aí. Vamos que vamos.